Revista Audiolab, as produções do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social em um só lugar. Olá, eu sou Gisele Sobral e a nossa revista Audiolab está no ar trazendo matérias realizadas pelos alunos da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Hoje você confere comigo. Setembro Verde chama atenção para a importância da doação de órgãos. Inscrições abertas para o vestibular da UERJ. Defesa do consumidor alerta para cuidados ao utilizar o Pix parcelado. E conheça o Flag Football, novo esporte olímpico. A campanha Setembro Verde busca conscientizar a população sobre a importância da doação de órgãos. Durante esse período, a sociedade é chamada a refletir como a doação pode salvar vidas e transformar destinos. Ano passado, batemos recorde de transplantes realizados no país, mas a fila de pacientes à espera de doadores é muito grande. Para entender como funciona o transplante de órgãos e tecidos no Brasil, nosso repórter Johnny Chavão conversou com o diretor da Faculdade de Medicina da UERJ, Rogério Rufino. Vamos ouvir? Em 2024, o Brasil bateu recorde histórico de transplantes realizados pelo Sistema Único de Saúde. Foram mais de 30 mil procedimentos, um crescimento de 18% em relação a 2022. O resultado faz parte de um balanço apresentado pelo Ministério da Saúde. Na ocasião, o ministro da pasta, Alexandre Padilha, destacou que somos o país que mais faz transplantes em um sistema público de saúde no mundo. Para entender melhor o assunto, conversamos com o médico e professor da UERJ, Rogério Rufino, que falou dos benefícios da doação de órgãos para a saúde pública e sobre a agilidade do processo de transplante. Apesar do desenvolvimento da ciência em todas as áreas da saúde, o processo de cura ou total controle de uma enfermidade, em alguns casos, ainda não foi alcançado. Assim, os pacientes que receberem órgãos, que são denominados de receptores, e que possuem órgãos extremamente debilitados ou insuficientes para manter sua qualidade de vida, terão um novo reinício, com o órgão doado e que possui um status de funcionamento melhor ao que ele previamente tinha. Desta forma, o paciente receptor ou transplantado tem recuperação de sua saúde e isso naturalmente reduz consultas, hospitalizações e mesmo medicamentos. A seleção dos candidatos para a doação de órgãos é extremamente criteriosa, com análises clínicas e laboratoriais, variando para cada órgão. Além disso, o professor Rogério esclarece que há comitês para a aprovação dessa doação dos órgãos. Hoje, há a possibilidade de vários órgãos serem transplantados e para cada órgão há uma série de análises laboratoriais, clínicas necessárias, sendo realizado por equipes altamente especializadas. É um treinamento de longo prazo e que precisa ser uma aprovação de comitês próprios para que o paciente possa ser candidato a receber órgãos doados. Mas ainda faltam condições para os transplantes de órgãos no Brasil. Apesar do SUS ter expertise na função, falta centros especializados, já que a doação e o transplante são de alta complexidade médica e também de custo. O professor afirma que são vários os desafios para que um órgão chegue até o paciente e possa ser transplantado. É realmente ter centros especializados, porque o transplante de órgão ele é de alto custo. Então, para você ter centros especializados, você precisa de locais, hospitais, que sejam robustos o suficiente para permitir que um transplante de órgão seja realizado sem riscos por falta de condições de atendimento. E a equipe médica e a equipe de enfermagem, nutricionista e o processo de apoio laboratorial e de métodos complementares, eles devem existir e de uma forma regular, sem intempestividades, eles devem ser um fluxo contínuo. Isso é um grande desafio, porque na saúde pública nós temos vários grandes hospitais, mas nem todos possuem todos os equipamentos ou a expertise para isso seja feita. O Brasil conta com o maior programa de transplante de órgãos do mundo,
garantido para a população através do SUS, que financia cerca de 88% dos transplantes no país. Mas os desafios ainda são grandes. Segundo o professor Rogério, a fila de pacientes que aguardam transplante é muito maior do que a disponibilidade de órgãos. O Brasil é um dos principais centros transplantadores de órgãos do mundo, demonstrando que o SUS, o Sistema Único de Saúde, progressivamente tem conseguido prover a população dessa necessidade. É óbvio que há um descompasso, há muito mais pacientes precisando de órgãos do que os órgãos são realmente transplantados. Mas isso é um processo. O Brasil ele é muito grande, ele é bastante desigual, né? Regiões muito ricas, com regiões com menos favorecidas de investimento. Então, isso é um processo que a gente pretende, com os anos, cada vez mais melhorar. O professor Rogério acredita ser fundamental a conscientização da população sobre a importância da doação de órgãos no país. O transplante de órgãos ocorre em todos os estados do país e as secretarias estaduais, junto com as secretarias municipais de saúde, elas ministram palestras e tentam conscientizar a população e, ao mesmo tempo, hospitais, centros médicos, da necessidade de avaliar casos que possam preencher critérios de doações de órgãos. E como a gente consegue melhorar isso? A estratégia é a disseminação e profusão de informações para dirimir dúvidas, demonstrando que o transplante de órgão ele pode ser realizado com segurança e com sucessos muito elevados. Dessa forma é que a população consegue, então, ser cada vez mais parceira nessa doação. As recusas de doação de órgãos ainda são grandes. Muitas delas acontecem por causa da falta de conhecimento das pessoas, além de fatores religiosos e o entendimento de que a pessoa que precisa do transplante pode se recuperar sem o órgão transplantado. O professor Rogério destaca alguns caminhos da ética e das leis quanto à doação dos órgãos. Eu acho que o principal está sendo construído, que é demonstrar que a doação de órgãos é uma possibilidade de tratamento e que não fere absolutamente nada em relação a algumas dogmas culturais e mesmo estigmas que as pessoas poderiam pensar. Então, a doação ela é um ato completo de amor. E como é que você consegue melhorar? A lei brasileira não é uma lei ultrapassada, é uma lei atual. E o que a gente precisa trabalhar é na divulgação da doação, da possibilidade de doação, e que as pessoas que sejam doadores, elas sinalizem isso, que elas são doadoras dos seus órgãos caso aconteça alguma fatalidade ou desejo. Urge ainda por falar qual pode ser o papel da tecnologia quanto à doação dos órgãos, seja no transplante, na pesquisa ou nos dados de receptor e doador. A tecnologia tem cumprido um papel essencial. E o professor nos conta como a tecnologia pode ajudar. Está desempenhando um processo de redução de tempo e otimização de órgãos. O primeiro passo é que efetivamente você consegue, através de processos de seleção, né, encontrar melhores receptores do órgão doado. Então, nisso, você então tem uma escolha mais adequada para os receptores. Outro aspecto é que uma das essências nos processos de doação e de recepção é o tempo de transporte, às vezes, de órgão até o local para a realização do processo cirúrgico. Isso tem sido cada vez mais visto e aprimorado em todas as secretarias, utilizando desde helicópteros, aviões, para que o tempo de transplante fique cada vez menor. Então, a tecnologia, que seja uma tecnologia de análise biológica e também uma análise de referência de dados do doador com o do receptor, estão cada vez mais avançadas. Por isso que o Brasil tem avançado no campo do transplante como um todo. A doação de órgãos é extremamente importante para salvar vidas no Brasil. Em junho deste ano, 78 mil pessoas aguardavam por um transplante. Se informe sobre o assunto e converse com amigos e familiares. Do Rio de Janeiro,
Johnny Chavão, para o Audiolab UERJ. A segunda fase do vestibular da UERJ está com inscrições abertas. É a oportunidade para concorrer a 80 cursos de graduação espalhados por mais de 10 campi em todo o estado do Rio de Janeiro. E tem novidade boa para os alunos de escolas estaduais. Quem conta tudo pra gente é o nosso repórter Gabriel Maria. Vamos conferir? A UERJ é uma das mais importantes e principais universidades do Rio de Janeiro e de todo o país. Com 11 campi espalhados por todo o estado em diversas cidades, desde a capital até o interior, a instituição recebe por ano milhares de alunos vindos de todos os cantos do Brasil para cursar uma das 80 opções de graduação disponíveis. A forma mais conhecida de se tornar um dos milhares de estudantes na universidade é o vestibular UERJ, que acontece anualmente em 2 fases. Na primeira, o exame de qualificação, são 2 provas objetivas de 60 questões que acontecem em momentos distintos. A segunda fase, o exame discursivo, é a fase final do vestibular e é a que classifica o aluno à graduação no próximo período. As inscrições para a segunda fase do vestibular para 2026 foram abertas no dia 9 de setembro. A coordenadora acadêmica do Departamento de Seleção Acadêmica, Gisele Carvalho, fala sobre a importância do exame discursivo para o processo de aprovação do vestibulando. A gente precisa pensar no desenho todo do vestibular. Realmente é um processo. O vestibular ele tem 2 fases. A primeira fase ele tem os exames de qualificação, que é realmente quando o candidato ele se qualifica para essa segunda fase, que é o discursivo. Quando ele se qualifica, quando ele passa por essa fase e vai para a fase do discursivo, ele vai mostrar aqui para gente que ele pode dominar conhecimentos um pouco mais aprofundados. Que conhecimentos são esses? Das disciplinas específicas das provas do discursivo que ele vai fazer de acordo com a carreira dele. Então, por exemplo, um candidato para um curso numa área de saúde, ele vai fazer uma prova de biologia, com peso 2, uma prova de química, peso 1, e uma prova de redação. Essa prova de redação é para todos os candidatos, independentemente do curso que eles escolheram, porque a gente entende que a redação é o momento em que esse candidato demonstra a capacidade dele de argumentar, de trazer bons argumentos válidos, sólidos, para a ideia que ele quer defender. E isso vale para a vida inteira. Para a segunda fase do vestibular, o livro indicado deste ano é o clássico Hamlet, de William Shakespeare. A escolha da obra foi feita por uma votação popular, em que todos podem participar, inclusive alunos da UERJ e futuros uerjianos. E as abordagens do livro não passam somente pela redação, mas também pelas questões de língua portuguesa e literatura do exame discursivo, como explica Gisele. Essa escolha do livro, que é não só para redação, mas para primeiro exame, segundo exame, redação e a prova de língua portuguesa e literaturas do discursivo. A gente lança uma lista com 3 livros para cada um desses exames, em geral no final do ano, dezembro, janeiro, e essa lista de 3 livros para cada exame, ela vai para uma consulta pública e o livro que é objeto dessas provas, ele é o livro que teve mais votação. Então, por exemplo, esse ano, para a redação, a gente tinha textos teatrais. Era o Hamlet, novela do Curioso e Impertinente, do Cervantes, e Édipo Rei, do Sófocles. E quem ganhou foi o Hamlet. Essa consulta pública, né, ela movimenta bastante a comunidade toda, porque qualquer pessoa pode votar. A isenção da taxa de inscrição para alunos de baixa renda é algo comum no vestibular da UERJ e em outros espalhados pelo país. Mas uma nova iniciativa, fruto da parceria entre a universidade e a Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional e a Fundação Carlos Chagas de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro, a FAPERJ, estende essa isenção para alunos que concluíram ou estão concluindo o ensino médio na rede pública estadual. O pró-reitor de graduação, Antônio Soares, comenta a importância desta iniciativa. A reitoria fez uma ação junto à Secretaria de Ciência e Tecnologia que o governo do estado vai pagar o exame discursivo dos alunos matriculados no 3º ano das escolas públicas do estado. Envolve a SEDUC, envolve FATEC, envolve os alunos que também lá da Fundação CCERJ, através do consórcio CEDERJ. Então,
Então, isso faz com que a gente tenha mais alunos da rede pública fazendo essa prova, porque por mais que você tenha um limite de renda lá, para isenção é um salário mínimo. Se você ganha um pouco mais do que esse de renda per capita, você não tem direito a essa isenção, mas, por exemplo, se você ganha um salário mínimo e meio, isso não significa necessariamente que você tenha dinheiro para pagar R$120. Então, essa isenção do governo do estado, isso é muito importante para que a gente atraia mais alunos das escolas públicas. No entanto, Antônio antecipa que, para os próximos anos, ainda não existe um acordo firmado para a isenção dos alunos do ensino público estadual, mas reafirma a necessidade da manutenção dessa política para os próximos vestibulares. Não tem nada muito claro definido, a gente precisa negociar ano a ano. Eu acho que isso precisaria ser uma política do estado, assim como o governo federal, ele dá a isenção do Enem para os alunos das escolas públicas. Acho que é um dever nosso, em termos de sociedade, enquanto estado, fazer essa ação também para os alunos que fazem o nosso vestibular. O pró-reitor de graduação explica também que a universidade se prepara para receber os novos alunos com mudanças na grade, previstas para agregar novos conhecimentos, voltado principalmente à chegada e uso das novas tecnologias, como a inteligência artificial. Quando essa gestão entrou, quando a reitora nos convidou para estar lá no gabinete lá da PR1, tinha algumas ações que a gente tinha em vista e a gente está tentando implantar gradativamente desde o ano passado. A gente detecta posso falar, deficiências da formação, algumas lacunas da formação que talvez a gente precise sanar enquanto na vida acadêmica desses estudantes aqui dentro. A gente tem uma discussão muito grande dentro da PR1, e aí não são ações específicas para um determinado grupo, é para toda a universidade, que é a reformulação desses currículos para que a gente tenha currículos mais condizentes com o momento atual. Isso envolve todo mundo, não é uma ação pontual, é uma ação global para toda a universidade. Um outro ponto que a gente tem discutido muito dentro da PR1 são coisas que, em parte delas, vêm do pós-período pandêmico, que é, por exemplo, o uso de inteligência artificial. A gente não fala nada sobre isso dentro da universidade, a gente não tem nenhuma ação, e isso vem preocupando o Fórum de Pró-Reitores de Graduação das universidades públicas, todas as universidades de um modo geral, como é que a gente trabalha isso, qual é a formação, qual é a capacitação que a gente dá para os alunos, como é que a gente trabalha a ética de uso de inteligência artificial, isso envolve todo mundo. O vestibular da UERJ espera os alunos que avançaram para a fase final do exame no dia 30 de novembro, com inscrições abertas até o dia 3 de outubro. Poderão se inscrever os candidatos aprovados em pelo menos um dos 2 exames de qualificação da primeira fase, sendo eles candidatos que obtiveram conceitos A, B, C e D com pontuação acima de 40%. Para maiores informações sobre o exame, palestras e outros eventos da universidade, acompanhe o site oficial uerj.br e o Instagram @uerj.oficial. Do Rio de Janeiro, Gabriel Maria para o Audiolab UERJ. Em pouco tempo, o Pix se tornou o método mais utilizado pelos brasileiros para efetuar pagamentos. A novidade é o anúncio da possibilidade de parcelar as compras através do Pix. A notícia é boa, mas entidades do direito do consumidor alertam sobre a importância de pesquisar taxas de juros e se organizar para pagar as parcelas. Nosso repórter, Gabriel Silva, tira as dúvidas e orienta os consumidores. Vamos ouvir? O Banco Central lançou em setembro o Pix parcelado, nova modalidade que permite ao consumidor dividir compras diretamente no aplicativo do banco, sem depender do cartão de crédito. A medida deve ampliar o acesso ao consumo, especialmente para pessoas de baixa renda e microempreendedores, e movimentar a economia. Mas especialistas alertam que o mecanismo também pode aumentar o endividamento das famílias brasileiras, caso não haja planejamento financeiro adequado. O Pix, criado em 2020, já havia revolucionado o sistema financeiro nacional. Em poucos anos, tornou-se o meio de pagamento mais usado no país, superando transferências tradicionais e reduzindo o uso do dinheiro em espécie. Com operações gratuitas para pessoas físicas e custo muito mais baixo para as empresas, o sistema trouxe inclusão financeira a milhões de brasileiros que tinham dificuldade de acesso aos bancos tradicionais. Agora, com o Pix parcelado, o objetivo é dar uma alternativa ao cartão de crédito tradicional, permitindo que compras maiores sejam divididas em várias parcelas dentro do próprio aplicativo, com taxas que vão variar de acordo com o relacionamento do cliente com o banco. A professora da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, Jéssica Faciroli, alerta para os perigos que essa nova tecnologia pode trazer. O brasileiro faz, na média, R$200 de transação de Pix.
Com o Pix parcelado, ele pode comprar uma televisão, ele pode comprar, né, um eletroeletrônico por 5 mil, 2 mil reais. Ali ele consegue, dentro do aplicativo, com o relacionamento do banco dele, parcelar o Pix e o lojista recebe imediatamente o valor total. Mas qual que é o grande ponto? A pessoa tem que entender que o Pix, ele é uma ferramenta de crédito, como qualquer outro crédito convencional. E o Banco Central não definiu qual é a taxa de juros máxima que os bancos podem se comprometer ou realizar, fazer o Pix. Então a preocupação que, né, os economistas têm em torno disso é qual é o teto da taxa. Será que vai ser em torno de 100%, 50%? Então assim, a gente não tem essa certeza. A modalidade funciona como uma espécie de crédito embutido no Pix. Diferente do parcelamento no crédito, em que as operadoras intermediam a transação, aqui a relação é direta entre o banco e o consumidor. Isso reduz os custos para os lojistas, mas também pode abrir espaço para práticas abusivas, já que não existe um limite definido para os juros. Especialistas avaliam que a ferramenta pode ser positiva em situações emergenciais ou para quem não tem acesso a cartões de créditos, mas reforçam a importância da educação financeira. Além de provocar mudanças no Brasil, o Pix também vem chamando a atenção no exterior. O sistema reduziu drasticamente os custos de operação para os comerciantes, que antes pagavam altas taxas para as operadoras de cartão de créditos, e muitas delas estrangeiras. Enquanto uma transação podia custar até 12% do valor em tarifas, no Pix a média caiu para 1%. Jéssica explica como esse movimento tornou os negócios locais mais competitivos e colocou mais dinheiro circulando dentro da economia brasileira. Então assim, o cara pagava R$100 na maquininha, na lojinha, na padaria, R$12 se perdia. Só em transação, principalmente para empresas que nem estão sediadas no Brasil, são empresas que estão sediadas nos Estados Unidos, ou seja, é dinheiro nosso indo, canalizando para o mundo. E aí o que acontece? Então, para o comerciante hoje, ele consegue fazer o Pix na maquininha pagando 1% de transação. Ou seja, na média ele pagava 5, 6, hoje ele consegue pagar 1%. Então ele consegue fazer um preço também mais competitivo e melhor para o consumidor dele e menos dinheiro se perdendo. Então fica mais dinheiro na economia brasileira. Quando a gente agora vai analisar o consumidor na hora de dividir um cartão de crédito, ele pagava taxa. Ele precisava andar com dinheiro para fazer pagamento. Então agora também reduz isso para o consumidor. Então ele consegue, com o Pix, conseguir negociar à vista. Olha, você pode fazer um descontinho à vista, então para ele consegue pagamentos. Atualmente, países como Portugal já aceitam pagamentos via Pix, mas com cobranças de câmbio e IOF. O Banco Central estuda formas de expandir oficialmente o sistema para fora do país, o que pode consolidar o Brasil como referência mundial em pagamentos instantâneos. Especialistas destacam que a internacionalização do Pix pode facilitar transações internacionais para brasileiros no exterior, atrair investimentos estrangeiros para o setor financeiro nacional e até inspirar outros países a adotarem modelos similares de pagamentos digitais mais acessíveis, reduzindo os custos e aumentando a eficiência das transações internacionais. Mas voltando aos usuários do Pix aqui no Brasil, o Instituto de Defesa do Consumidor alertou que antes de parcelar as compras no Pix, é preciso verificar e comparar os juros e condições para evitar o endividamento. E ainda saber que a falta de pagamento das parcelas em dias pode ocasionar negativação no nome. Do Rio de Janeiro, Gabriel Silva, para a Audiolab UERJ. Você conhece o flag football? Essa espécie de futebol americano mais suave acaba de se tornar esporte olímpico e vai estrear nos Jogos de Los Angeles em 2028. Quem conta pra gente mais detalhes sobre o flag football é o nosso repórter Pedro Ataíde. Vamos conferir? Para muitos, o esporte pode ser desconhecido, por não ser tão praticado e pouco divulgado no Brasil, mas a modalidade vem crescendo ano após ano. O flag football é uma vertente do futebol americano. As regras são basicamente as mesmas, com apenas 2 alterações significativas. Não existem as conhecidas tackles, ou seja, a violência e o contato do futebol americano, inexiste na modalidade, já que para parar os avanços dos adversários é preciso retirar uma das bandeiras penduradas. A outra diferença é a quantidade de atletas em cada time. Enquanto o futebol americano conta com 22 jogadores, 11 de defesa e outros 11 de ataque, se revezando em momentos da partida, no flag football, as partidas podem ser disputadas com 5 ou 8 atletas de cada lado, a depender da modalidade. Nos Jogos Olímpicos foi escolhida a versão mais praticada no mundo, a 5 contra 5.
Após a adição no calendário olímpico, a modalidade começou a ser mais comentada e ter até uma certa notoriedade entre os amantes do esporte. O jornalista Ivo Ferreira analisou se o flag football pode se tornar mais conhecido após virar uma modalidade olímpica. Com certeza. No último Mundial, disputado em 2024, participaram da competição 32 seleções no masculino e 23 no feminino, um recorde para a categoria em ambos os naipes. O NFL Flag, programa oficial da principal liga de futebol americano para a modalidade, está presente em mais de 10 mercados internacionais, como a Austrália, a China, a Alemanha e, claro, o Brasil, indicando o aumento da demanda pelo esporte ao redor do mundo. Na esteira do crescimento do futebol americano, o flag football se coloca como uma opção acessível, inclusive ao esporte mais popular dos Estados Unidos, e deve ganhar ainda mais adeptos daqui para frente. Como o Ivo comentou, a modalidade é uma opção mais acessível que o futebol americano, com uma menor propensão a lesões mais graves pela falta de contato entre os jogadores, uma das maiores preocupações do esporte favorito dos norte-americanos. E o cenário do esporte no Brasil? Para descobrir qual a perspectiva da modalidade ganhar adeptos por aqui, entrevistamos a ex-atleta da Seleção Brasileira de Flag Football e fundadora da maior plataforma da modalidade no país, a Flag Football Brasil, Graziela Gonzaga. Qual a sensação de cobrir um esporte ainda desconhecido no Brasil, mas com uma possibilidade de crescimento imenso, principalmente em um palco como nas Olimpíadas? Para mim, cobrir o flag football é uma mistura de orgulho e responsabilidade. Aqui no Brasil, pouca gente conhece o esporte. E nós, do Flag Football Brasil, fomos pioneiras em divulgar quando ninguém falava ainda sobre isso, né? No começo, além da falta de informação, existia muito preconceito, mesmo dentro da comunidade do futebol americano, né? Pouca gente levava a sério. Com o passar dos anos, a gente foi conquistando espaço e reconhecimento. E agora ver o esporte chegando às Olimpíadas, isso dá uma dimensão ainda maior, né? Porque é realmente algo histórico. E eu sinto que a gente fez parte desse processo, que junto com tantas outras pessoas plantamos essa sementinha. Tanto que hoje já vemos muito mais gente, mais perfis, mais páginas, influenciadores interessados em conhecer e divulgar o flag football. Você consegue observar uma maior adesão no flag football, tanto no Brasil quanto no mundo, após o anúncio da participação nos Jogos Olímpicos? Sim, com certeza. No Brasil eu vejo cada vez mais equipes surgindo, o esporte que se desenvolveu aí pelas mãos das mulheres agora é cada vez mais atrativo para os homens também. As equipes também estão descobrindo a importância da base, estão investindo nas crianças. E agora esse ano, com o incentivo a mais aí da NFL de fazer um campeonato só para meninas, elas que antigamente eram uma ou outra só no meio de um monte de menino, tiveram um campeonato só para elas e a gente teve lá mais de uma centena de meninas jogando flag, né? E, consequentemente, os eventos recebem mais atenção da mídia, novos atletas se interessam em conhecer a modalidade. No cenário internacional está acontecendo a mesma coisa, né? Os países que antes não tinham tradição nenhuma, agora começaram a investir, começaram a aparecer outras seleções nacionais. Acho que justamente porque sabem que a vitrine olímpica aí atrai recurso e reconhecimento, né? Então, com certeza, o anúncio das Olimpíadas acelerou esse crescimento. Como está a preparação para as Olimpíadas, principalmente com o Intercontinental das Américas batendo na porta? O Intercontinental é, sem dúvida, o torneio mais importante da história das nossas seleções. Além de enfrentarmos algumas das melhores equipes do mundo, ele vale vaga para o Mundial do ano que vem na Alemanha. E só os 5 primeiros garantem essa classificação. Ficar de fora desse Mundial praticamente acaba com as nossas chances de chegar em Los Angeles em 2028. Aqui no Brasil, depois da confirmação do esporte nas Olimpíadas e da formalização da confederação, o COB tem dado um suporte, aí, um apoio inédito às nossas seleções, né? Mas esse apoio depende muito dos resultados. Por isso a gente sabe que precisa entregar dentro de campo para conseguir manter esse ciclo vivo e, quem sabe, chegar forte lá em 2028. Nós do Audiolab agradecemos imensamente ao jornalista e especialista em esportes Ivo Ferreira e a Graziela Gonzaga, representante da página Flag Football Brasil. A contagem regressiva para Los Angeles 2028 já começou e você consegue acompanhar todas as novidades no nosso programa Lab Olímpico, que acontece toda a última quinta-feira do mês, trazendo todas as novidades dos esportes olímpicos. Claro que toda a cobertura de LA 2028 você acompanha também no Audiolab. Do Rio de Janeiro para o Audiolab, Pedro Ataíde. E o nosso programa está quase acabando, mas você pode entrar nas nossas redes e ficar por dentro de tudo que é feito no nosso laboratório de áudio. No Instagram, no Face, no YouTube, é só buscar o UERJ Audiolab. Obrigada pela companhia e até a próxima!
A revista Audiolab é uma produção do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social da UERJ. Coordenação acadêmica, Felipe Mostaro. Coordenação de jornalismo, Gisele Sobral.